bom estar aqui com vocês nesse momento, né? Hoje, quarta-feira à noite. Normalmente costumamos realizar o nosso culto de quarta-feira durante esse período, né? Por meio de algum aplicativo. Ultimamente estamos utilizando o Skype. Mas, excepcionalmente hoje, nós estamos aproveitando. Estou aqui em João Pessoa. E estou aqui com o Mateus hoje e também com o Arthur, com meu irmão, e são da Igreja Batista Cidade Viva, né? Da Cidade Viva Zona Sul. Mais uma vez estamos aqui fazendo um intercâmbio com eles, aproveitando esse momento. E hoje, certamente essa noite vai ser muito abençoada na presença de Deus. Para quem não me conhece, quem não é da nossa comunidade, eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja do Betel Brasileiro em Patos, né? E a Igreja do Betel Brasileiro Patos se reúne nessa noite, ainda que virtualmente, para um momento de intercessão. Nós vamos orar muito hoje, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas famílias que estão enfrentando as dificuldades durante esse momento de pandemia. Mas também reservamos um momento especial para a gente cantar louvores a Deus, amém? A Bíblia diz que nós devemos contar e cantar as maravilhas do Senhor, amém? E então nessa noite nós estamos aqui para cantar e contar as maravilhas de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Desde já eu quero convidar você aí na sua casa, aonde você estiver nesse momento, prepara o teu coração. Oferece o teu culto ao Senhor, adora a Deus, se desprenda, porque nessa noite Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, amém, queridos? Eu quero convidar você para ler um texto bíblico nesse momento, para a gente iniciar o nosso culto. Vamos orar também, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 100, Salmos 100, vamos ler este Salmo. Estamos ao vivo aqui, né? Tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Então aí, se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live. Vamos abençoar a vida das pessoas. Queridos, vocês estão nos ouvindo bem essa noite? Estão nos ouvindo bem? O áudio tá bom? Dê-nos uma resposta aí. Ok? Estão nos ouvindo bem então, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler então aqui o Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Queremos te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade de prestarmos um culto ao Senhor, Deus. De oferecermos as nossas vidas ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, em resposta às tuas misericórdias, Senhor, que se manifestaram em nossas vidas. Em resposta à salvação que o Senhor nos ofertou na cruz do Calvário por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E aqui estamos, Deus, para cultuar ao Senhor, para bendizer o teu nome, para exaltar o Senhor, para te louvar, para te exaltar, para dizer que só o Senhor é Deus, para homenagear o Senhor, para cantar louvores ao Senhor. Ó Deus, para cantar hinos de louvor ao Senhor, pois o Senhor merece
toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O Senhor merece a atenção do seu povo, e nós estamos aqui, reservamos esse tempo, Deus, para te exaltar. Deus, vem trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus, de maneira que possamos nos conectar no altar, ó Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, para que possamos nos chegar ao Senhor, Deus, de maneira, ó Deus, de maneira íntima nessa noite, te sentir, Senhor, a nos tocar, a nos abraçar, a nos envolver com a sua glória. Senhor, nós pedimos ao Senhor, vem com a sua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, vem gerando, Senhor, arrependimento, vem também alegrando nossos corações, vem, Senhor, fazendo brotar de nós uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração espiritual, pois são esses que o Senhor precisa, que o Senhor, ou melhor dizendo, que o Senhor busca. São esses que o Senhor busca, são os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E estamos aqui, Deus, e pedimos ao Senhor, nos ajuda a oferecer a Ti, Senhor, um perfeito louvor, uma perfeita adoração, que fluem de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração arrependido, Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Vem também, Senhor, nos restaurando nessa noite, nos renovando. Ó Deus, nós solicitamos, pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, que venha nos conduzir nesse momento de louvor e adoração, Pai. Que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, Senhor, e que juntos possamos de fato, Senhor, bem dizer ao Senhor, ó Deus, nós queremos cantar, nós queremos servir, nós queremos adorar ao Senhor com alegria, Senhor, com alegria, com entusiasmo. Então, Deus, nessa noite, inicialmente pedimos, Senhor, receba as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, Senhor. Venha também, Senhor, e nos visite, Senhor, ó Deus, de maneira misericordiosa, de maneira graciosa, Senhor. Vem sobre nós também, Pai. Nós queremos te pedir, vai visitando, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada família, Senhor, que está, Senhor, conectada nesse momento, participando deste culto. Ó Deus, faz desse momento um momento especial, Pai. Nós estamos livres, nós estamos abertos, desprendidos em Tua presença. E nós podemos dizer ao Senhor, Deus, faça em nós o Teu querer, Deus. Faça em nós o Teu querer. Que ao término desse culto, deste momento de adoração, que possamos ser achados, mas transformados pelo Evangelho. Que possamos ser achados, mas amoldados ao caráter de Jesus Cristo. Mas que ao término desse culto, o Senhor também possa ser mais engrandecido pela Tua igreja, mais adorado pelo Teu povo, mais exaltado. Então, Senhor, receba esses cânticos, receba, Senhor, a nossa adoração. Faça, Senhor, de cada casa, de cada lar, de cada sala, de cada quarto, Senhor, ó Deus, um lugar secreto, onde a Tua glória assiste e manifesta-se de maneira poderosa, Senhor. Estamos aqui para Te exaltar, Deus. E nós apresentamos este culto ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Mateus está com a oportunidade. Adore a Ele. Cante louvores aí na sua casa, onde você está. Vamos juntos exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Deus enviou Seu Filho amado, aleluia, para morrer em teu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no
vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. E quando enfim, aleluia, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, Ele ressuscitou, temor não há, não temos o que temer, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Ele vive, Aleluia. Ele vive, Glória a Ele reina. Deus. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã porque Jesus Cristo ressuscitou. E todo o poder está sobre os seus ombros. Todo o poder está sobre os seus ombros. Não há nada no céu, não há nada na terra, não há nada debaixo da terra que não seja do poderio dele. Não há nada que não esteja na sua alçada. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Amém, Jesus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Aleluia. Sua verdade vai sempre reinar. Glória a Deus. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Glória a Jesus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, meu Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos Ele é continuar. exaltado, Ele é exaltado. Tu és exaltado, Senhor, entre as nações. Tu és exaltado aqui. Tu és exaltado, Jesus.
és exaltado. Louvamos ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Porque não há outro que seja digno do nosso louvor, não há outro que seja digno do nosso esforço, não há outro que seja digno da nossa adoração. Glória. Tu és único, Pai. Tu és único, Tu és o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A esse Rei, ao Rei que nós adoramos. É a Glória ao Ele. teu nome, É a Ele que nós adoramos. Glória ao teu santo, É ao Senhor que nós adoramos. Glória ao teu Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. É a Ti, Jesus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Entrega a Ele, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde
maravilha esse momento que estamos tendo na presença de Deus, que bom. Já estou vendo alguns irmãos aí conosco. Que bênção, que bom estar com você, adorando o Senhor nessa ocasião. Nesse momento eu vou dar a oportunidade para o meu irmão, o Arthur, né, que está aqui conosco, e ele vai estar fazendo um momento de intercessão. E eu queria pedir a você que se envolvesse nisso, tá? Não apenas ouça, mas interceda junto com cada um de nós. O meu irmão vai estar adorando, nós temos vai estar orando, temos alguns pedidos de oração aqui, alguns pedidos que já vem nos acompanhando durante essas últimas semanas. Ele vai estar orando pelas autoridades da nossa nação, do nosso país, sejam autoridades políticas, religiosas, todas as autoridades, essas pessoas a quem Deus confiou poderes, para que de fato possam ter sabedoria para cuidar daqueles, para administrar tais recursos que o Senhor lhes proporcionou. Vai estar orando por saúde também, né, diante desse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas enfermas, muitas infectadas, né, por este vírus, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior, bem maior do que esse vírus, né? Esse vírus que muitos têm dito que é algo invisível que tem trazido morte, mas nós também cremos num Deus invisível que traz vida, né? Um Deus invisível que é poderoso. Então ele vai estar orando por saúde. Na ocasião, ele vai também estar apresentando em oração, em especial, a vida do presbítero Sandro, né, da Igreja Presbiteriana, na cidade de Patos, esse servo de Deus que está enfermo, e nós, como ministros, estamos preocupados, né, com a saúde do servo de Deus, e como igreja nós vamos interceder também por ele, em especial por ele, para que o Senhor cuide do seu filho, o restaure, o cure, né, para que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos estar também orando não apenas pelas autoridades, por saúde, livramento, mas também pela igreja do Senhor, por nós. Vamos orar por renovação espiritual. Vamos orar por avivamento. Vamos orar pelo mover de Deus, que coloque a sua igreja em movimento. Pelo mover de Deus que alcance o coração dos perdidos, daqueles que estão cegos espiritualmente. Pelo mover de Deus, de maneira que as nossas comunidades se tornem comunidades mais saudáveis, onde a presença de Deus ela seja manifestada de uma maneira especial. Então vamos orar por esses 3 pedidos em especial, pelas autoridades, pela saúde e pela igreja, por renovação espiritual. Boa noite, Igreja do Senhor. Paz. Boa noite a todos. Acredito que todos já estão em espírito de adoração, em espírito de louvor. E eu fico muito feliz em poder estar aqui. Eu queria mudar só um pouco essa ordem das orações, por um motivo pessoal. Meu irmão tem me acompanhado aqui esses dias e ele sabe que eu também tenho sofrido com uma enfermidade que é um mal-estar, e que ao saber que estaria orando aqui, eu, estando enfermo ou não, eu me acho incapaz, mas eu logo lembro de quem habita em mim. Amém, Jesus. O maior poder de toda a existência habita em mim. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de, através de mim, ministrar o coração de outras pessoas, através de louvores, ministrar o coração de outras pessoas. E o que eu peço nesse momento é que realmente não seja eu, não seja Mateus, não seja apenas a sua boca falando de forma racional ou repetitiva, mas sim que seja
o Espírito Santo agindo através de você. Eu queria fazer um pedido antes de nós começarmos a orar. Eu acredito que alguns já devem estar orando, mas eu queria fazer um pedido onde quer que você esteja, e eu gosto sempre de imaginar isso. Uma vez alguém me disse: quando você for orar, imagine-se diante do trono do Senhor, imagine-se diante daquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Imagine aquele trono com os querubins, os anjos ao redor, e a sua fala chegando até ele. Então, como você se portaria nesse momento? Se você quiser se ajoelhar nesse momento, você puder fazer isso, eu peço que faça. Se ajoelhe, Aleluia. se coloque em algum lugar, se levante, pule de alegria, salte de felicidade pelas coisas que o Senhor já tem feito na sua vida. Hoje nós não viemos aqui apenas pedir, mas viemos agradecer. Nós viemos louvar ao Senhor por aquilo que nós vamos pedir, nós viemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele já fez, e viemos louvar ao Senhor pelas promessas dEle que vão se cumprir ainda. Então eu quero te convidar nesse momento, fechar os teus olhos, se colocar na posição de adoração e orar comigo. Senhor Jesus, Tu sabes, e quando eu disse que queria mudar a ordem das orações é porque o Senhor sabe como está a minha saúde nesse momento, mas eu queria testemunhar diante de todos vocês que desde o momento que iniciamos essa live eu já não sinto mais Aleluia. esse mal-estar. Eu não queria falar antes, eu queria deixar esse momento especial porque eu sei que a igreja do Senhor ora, eu sei que a igreja do Senhor tem fé nisso. Glória a Deus. Eu peço ao Senhor que isso permaneça, mas que se for do Senhor tratar comigo durante um processo mais longo que seja, porque eu quero que a vontade dele seja feita na minha vida. Amém, Jesus. Não porque eu quero que a dor passe, não simplesmente porque eu quero que eu acho melhor, e Deus conhece o meu coração e eu quero que isso passe, mas mais do que isso, eu quero que a vontade dele seja feita na minha vida. Amém, Jesus. Então, Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir por saúde, Pai. Eu quero te pedir por saúde por todas as pessoas que estão espalhadas nesse mundo, pelas pessoas que já estão doentes antes desse vírus, pelas pessoas que estão em coma, Pai, inconscientes, sem saber, sem ter consciência se virão à tona, se voltarão à vida, pelas famílias que oram e de joelho clamam ao Senhor e pedem para que os seus parentes voltem à tona, voltem a viver uma vida normal com eles. Eu te peço por essas vidas que aguardam, Senhor, por uma providência tua já há muito tempo. Pessoas que estão enfermas e guardam, estão com doenças dentro de si já há muito tempo, Pai, clamam e oram a Ti. Senhor Jesus, eu te peço por essas pessoas que te clamam dia após dia sem cessar, que o Senhor ouça as orações do teu povo, que o Senhor venha sobre eles, venha com a tua sombra, com a tua mão sobre eles, que o Senhor possa trazer paz e cura em meio a essas famílias e essas pessoas. Eu te peço pela nossa nação, pelas nações que estão agora, Senhor, sendo infectadas, sendo abaladas por esse vírus, e também pelos demais vírus, pelos demais problemas de fome, pelas doenças causadas pela mente, pelas doenças de ansiedade, pelas doenças psicossomáticas, pelas doenças que são da mente, pelas doenças que são do coração, pelas doenças que são da carne. Ô Jesus, eu te peço que o Senhor venha agora trabalhar em todas as vidas que tem uma influência de bactérias, que tem uma influência de vírus, que tem influência de qualquer outro mal que venha da natureza, que o Senhor venha trabalhar nessas vidas, que o Senhor venha trabalhar sobre essas famílias, que a tua mão poderosa e o teu bálsamo venha sobre elas, que elas possam experienciar e experimentar a tua cura, a cura que só pode vir do Senhor, a cura que só pode vir do Deus dos deuses, do médico dos médicos. Se você que está aí do outro lado, você crê, agora comece a orar pelas aquelas pessoas que já estão enfermas há muito tempo, não só as que estão agora, mas que já estão há muito tempo orando e pedindo oração, que até mesmo você esqueceu por conta desse mal, dessa crise, mas aquelas pessoas ainda continuam orando pelos seus familiares, aquelas pessoas continuam orando por essas pessoas, continue orando por elas agora. Lembre-se daqueles nomes, apresente diante do Senhor, apresente diante do trono de Deus essas pessoas, que o Senhor possa trazer cura sobre essas vidas. Senhor, traz cura sobre essas vidas, traz cura sobre as nossas vidas, traz cura sobre o mal do pecado em nossas vidas, que as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que as pessoas que estão sendo colocadas em oração, que estão sendo agora, Senhor, alcançadas pelo Teu Espírito Santo, possa sim, Senhor, ser libertas do pecado, do mal do pecado, dessa doença que nos
não nos leva apenas à integridade física, mas à vida eterna. Ela tira de nós uma vida eterna contigo e nos joga, Senhor Jesus, para o inferno, para uma condenação eterna. Então vem trabalhar, Senhor, agora, vem trabalhar nessas pessoas, as que ainda não te conheceram, as que ainda não tiveram o privilégio de viver contigo, de sofrer contigo, de ser feliz em todos os momentos, porque sabemos que tu és um Deus que providencia, Senhor, que providencia a cura, que providencia o emprego, que providencia o trabalho. O Senhor é o Deus que providencia a maturidade, o Senhor é o Deus que providencia a paz, que excede todo o entendimento, que traz o amor, Senhor, que é inexplicável. É o Senhor que traz sobre nós, Senhor Jesus, uma carga de prazeres, mas também uma consciência de que essa vida terrena, ela virá com tribulações, aleluia, ela virá com sofrimentos, mas há uma alegria dentro de nós que preenche, que supre todas as outras coisas, todos os outros maus. Glória a Deus, aleluia, do trono do Senhor. É uma alegria que vem do glória trono do Senhor, que nos faz ter certeza que em meio às tribulações nós venceremos, porque o Senhor venceu, e nós chegaremos em casa e nos encontraremos um dia com o nosso Pai, e lembraremos dessas coisas e talvez choraremos, e o Senhor enxugará todas as lágrimas, mas nós viveremos em felicidade e em gozo eterno contigo. Que as nossas visões, que o nosso coração, que a nossa mente esteja apontando no alvo da eternidade. Glória porque a Deus. os que mais fizeram nesse mundo foram aqueles que pensaram na eternidade. Deus, então, esse mesmo pensamento eu peço que o Senhor traga agora sobre todos os líderes da nossa nação. E quando nós pedimos sobre autoridades, nós pedimos sobre os nossos chefes, sobre os gerentes, os supervisores, sobre aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós, algum tipo de liderança sobre nós. Nós sabemos que na palavra de Deus pede, a tua palavra, Senhor, pede para que nós venhamos clamar e pedir por esses homens e mulheres que foram colocadas nessas posições, porque não foram colocadas lá por homens apenas, mas foram colocadas pela mão do Senhor, e há um propósito em tudo que o Senhor faz. Há um propósito em tudo que o Senhor faz, e que a mente dessas pessoas, a mente dos empresários, a mente dos líderes espirituais, a mente dos líderes das suas casas, dos sacerdotes, a mente dos líderes de empresas, a mente dos líderes governamentais possam ser cativas agora, Senhor, com a solidariedade, com o amor incondicional, com a paz que vem de Ti, com a consciência de que não é um momento de discussão apenas, uma discussão que não leve a nada, não é um momento de conflito, esse não é um momento de levar ainda mais dor e ainda mais perdição ao povo, alienação ao povo, mas que esse é o momento de nós nos prostrarmos diante de um Deus que é poderoso, chamado Jesus Cristo, e que esse Deus ele pode coordenar e direcionar toda e qualquer autoridade para o propósito que Ele tem para nós. E que todas essas autoridades, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, sejam alcançadas, e que deixem de lado as suas diferenças teológicas, as suas diferenças ideológicas, as suas diferenças sistemáticas, financeiras, e possam olhar para os humanos, ou possam olhar para as pessoas como pessoas que precisamos nos inclinar e ajudar, como pessoas que dependem uns dos outros, como uma grande família, que possamos nos ajudar, que nós possamos ter um espírito de solidariedade, de amor para com o nosso próximo, e que isso possa partir de nós, Senhor, e isso possa constranger os nossos líderes, que possa partir de nós que estamos no operacional, nós que estamos hierarquicamente mais abaixo, na empresa ou em qualquer outro âmbito, que nós possamos ter essa consciência e impactar os nossos líderes pelo nosso testemunho de vida, o nosso testemunho de amor, o nosso testemunho de comunhão, o nosso testemunho de solidariedade, que nós possamos impactar essas vidas e esses líderes, Senhor, com o nosso testemunho, que comece em nós, que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar em nós, e que da mesma forma a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor prove um renovo que vem somente do trono da graça, um renovo que só vem a partir do momento que o joelho toca o chão, só vai a partir do momento que a língua começa a professar que só há um Deus, que só há um Senhor, que só há um Salvador, que só há um que pode salvar, que só há um que pode redimir, que só há um que pode curar, só há um que pode trazer paz. Que a igreja do Senhor nesse momento se levante com poder que vem do Espírito Santo, não dos homens, do Espírito Santo de Deus. Que
Que o Espírito Santo de Deus erga a sua igreja nesse momento, invada as vielas, invada os becos, que destrua os muros que o mal tem destruído, que quebre as correntes que estão aprisionando aquelas pessoas que estão em seus quartos escuros, que a igreja do Senhor possa alcançar em louvor, possa alcançar em oração, possa bater nas portas e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E aquilo que não estiver, o teu Espírito haja, Aleluia. Senhor. O teu Espírito Santo venha retirar todas as más sementes que estejam em nossos corações, que as pessoas possam, Senhor, abrir as portas, abrir o coração, abrir as janelas de sua vida, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar, e venha trazer cura, e venha trazer renovo, e venha trazer a única coisa que só vem dele: salvação. Que a igreja do Senhor experimente algo que nunca experimentou. Experimente um renovo do Espírito Santo. Que experimente a oração, o jejum e a leitura da palavra. E experimente isso de verdade. E se satisfaça nisso. E se deleite nisso. E que cada vez que a Bíblia for aberta, o nosso coração se encha de alegria. E que cada vez que a nossa boca professe uma oração, um louvor, as pessoas possam ouvir e ser cheias do Espírito Santo. Aleluia. Que a cada vez, Senhor Jesus, que os nossos joelhos toquem ao chão, o inferno se abale, o mal saia e o Espírito Santo de Deus habite. E o Espírito Santo de Deus traga paz e amor. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus traga arrependimento sobre a igreja. Eu não te peço só apenas por aqueles que não foram alcançados, mas por aquelas ovelhas que ainda não te compreenderam, Senhor, que estão dentro da igreja e que nesse momento estão se inquietando porque elas querem viver uma vida santa. Elas precisam, para viver para ti, elas precisam viver uma vida santa, porque sem santidade não há como te agradar, não há como te ver, não há como te sentir sem santidade, Senhor. Então vem com santidade para a tua igreja, vem com santidade nesse momento, colocando os joelhos dos pecadores no chão, Pai, se rendendo. Oh, Deus, glória. vem perdoar os nossos pecados, Senhor Jesus, vem nos levar para os teus braços, vem derramar o teu sangue sobre nós, nos purificar, nos dar vestes novas a cada manhã, que as tuas misericórdias que se renovam recaiam sobre nós, que nós venhamos compreender que não há uma mensagem maior do que a mensagem do Jesus Cristo, esse morto e ressurreto, e que vive por toda a eternidade, Senhor, que nos livra de todo o mal e que estará conosco por glória a todo Deus, o tempo, aleluia, por todos os séculos, santo é o Senhor, até a sua volta. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um amor igual. Um amor igual ao teu, Senhor. E nada se compara ao teu amor. Nada se compara ao teu amor, Deus. Nada se compara ao teu amor. Louve o Senhor. Deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós somos lavados. Aleluia. Somos lavados pelo teu sangue, Jesus. Oh, Deus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. O castigo e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Estava sobre ti, Jesus. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há
tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou, és o sacrifício perfeito. Vou pedir mais uma coisa. Mais de ti, Jesus. De ti, Mais de ti, Senhor, no mundo, em nós, Senhor, para que as coisas realmente possam dar certo. Seja menos de nós e mais de ti. Que seja o teu Espírito Santo conduzindo. Seja o teu Espírito Santo sendo o regente da tua igreja, sendo o regente das nossas autoridades. menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, Jesus. Nesse momento, você que estiver de joelho, você que estiver diante do Senhor, cante isso com o mais íntimo do seu coração, o mais íntimo que possa ser. Que nós venhamos a diminuir ainda mais, Senhor, ainda mais, para que tu cresças ainda mais em nós, o teu Espírito Santo nos enche, Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Cresce em nós, Senhor, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, diga isso, que eu diminua, que ele apareça, mais alto, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pode ficar. Canta mais uma. Aleluia. Santo, tu és santo, Senhor. Nós te louvamos porque tu és o único digno, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco em todas as coisas, em todos os momentos. O Senhor tem falado com a tua igreja, o Senhor tem empoderado a tua igreja, o Senhor tem ministrado cura. O Senhor sim tem ministrado cura, Senhor. O Senhor tem permitido todas essas coisas, porque para o Senhor há um tempo para tudo. Há um tempo ideal para todas as coisas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Ele é o nosso Salvador. Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Estamos quebrantados, Pai, diante do Senhor. Abrimos o nosso coração, rasgamos as nossas vestes, Senhor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi por sua cruz. Te agradecemos, Senhor, da morte me livrou. Glorificado seja o teu nome. Glorifique por isso. Trouxe minha vida. E nós, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz ele me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Que bênção, irmãos, que maravilha. Queridos, vocês que estão acompanhando aqui pelo Instagram, nós estamos atingindo aqui o tempo que é permitido, então nós vamos encerrar essa transmissão e recomeçar uma nova transmissão, para que a gente não precise ter uma pausa na hora da nossa mensagem, amém? Então eu vou pedir para o meu irmão fazer isso já agora, porque dentro de alguns minutos já ia encerrar mesmo, mas a gente vai continuar. Vou sair, já vou iniciar a transmissão e você vai entrando de novo aí com a gente, tá bom? E você aqui pelo Facebook, continue aí conosco. Nós vamos refletir na palavra do Senhor. Arthur, me consegue um pouco de água? Por favor. Eu posso colocar um inferno. Desce hoje. Glória a Deus, o pessoal já está voltando aqui, já reiniciamos a transmissão, o pessoal está voltando. Que bom, obrigado. Glória a Deus. Só entrando aí para a gente refletir numa palavra. Que culto maravilhoso, que momento especial de adoração
de oração. Nós vamos refletir numa palavra devocional nesse momento, amém? Como nós costumamos fazer nas quartas-feiras, sempre trazemos uma palavra devocional. E eu quero, você que já está entrando aí, né, você pode abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Vamos ler esse texto, 1 Samuel, capítulo 30. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 30. Arthur, se quiser compartilhar novamente aí, né? Compartilhar de novo. Amém, queridos? O pessoal já está voltando aí. Já temos algumas pessoas aí, né, Arthur? Sim. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém, queridos? Os irmãos estão voltando aqui pelo Instagram. Vamos ler esse texto bíblico. Que momento maravilhoso. Continue aí nesse mesmo espírito. O Senhor tem também uma palavra para os nossos corações. Logo mais estaremos também cantando mais um louvor ao Senhor com o nosso irmão Mateus, que está aqui conosco, Mateus aqui da Igreja Batista Cidade Viva, Zona Sul, né? Como também o meu irmão aqui que está participando desse intercâmbio conosco aqui. Então vamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Amém, queridos? Amados, esse texto aqui cobre um período na história em que Davi, ele ainda vivia fugindo de Saul, né? Nós sabemos que depois que Davi foi ungido pelo profeta Samuel e logo em seguida usado por Deus para derrotar o gigante Golias, Saul se enciumou de Davi e aí começou-se a perseguição. Nesse período, Davi ainda fugia de Saul. Embora Davi tivesse tido várias oportunidades para matá-lo, mas Davi não o fez, entendendo que quem tinha levantado Saul como rei era Deus. E ele não podia tocar naquilo que Deus tinha levantado.
Se Deus tinha colocado Saul naquela posição, Davi entendia que no momento certo, Deus também o tiraria, para que a promessa se cumprisse na sua vida, pois ele havia sido ungido para ser rei também sobre Israel, e o foi logo depois de Saul. Porém, nesse período em que Davi está aí perambulando, fugindo de um lugar para outro, um grande grupo de homens, eles começam a seguir Davi. Davi acaba arrebanhando um grande número de homens, e esses homens agora eles começam a exercer lealdade para com Davi, diz a palavra de Deus nos capítulos anteriores. Então aqui no capítulo 29, Davi tinha ido a uma peleja junto com os seus homens, um grupo de 600 homens, e Davi foi à peleja, porém algo aconteceu naquele lugar e temeram, como a peleja dos filisteus era contra os israelitas, então temeram que Davi, no momento da peleja, ele se voltasse a favor de Israel e a favor de Saul. E por isso eles temeram e pediram para que Davi voltasse para sua terra, voltasse para Ziclag, junto com os seus homens. Então Davi fez. Porém, enquanto Davi estava voltando de viagem, uma viagem longa, de aproximadamente 100 quilômetros de distância, o que era muito naquela época, enquanto Davi estava retornando para Ziclag, os amalequitas, inimigos, ladrões, eles deram com ímpeto, diz o texto bíblico, eles invadiram a cidade de Ziclag, queimaram a cidade a fogo, destruíram muitas coisas, eles foram ali para roubar a cidade de Ziclag, e além de levar tudo de valor que tinha, eles levaram as mulheres daqueles homens que estavam viajando com Davi, em peleja com Davi, e levaram também todos os seus filhos. E aí agora o que é que acontece? Quando Davi chega com esses homens, a cidade está pegando fogo, suas esposas não estavam lá, seus filhos não estavam lá, nem filhos nem filhas, todos tinham sido levados cativos pelos amalequitas, e agora diz o texto bíblico que Davi, junto com aqueles 600 homens, eles erguem a voz e começam a chorar até não terem mais forças para chorar. A tristeza era muito grande, pois todas as suas famílias haviam sido levadas cativas por aquele bando de amalequitas. Diz a Bíblia que Davi se angustia. E aí, então aqueles homens se levantam e não sabem a quem culpar naquele momento, e decidem culpar Davi e desejam apedrejá-lo. E aí Davi meio que naquele momento, ainda que temendo, mas diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi buscou em Deus ânimo. E aí então ele foi até o sacerdote, como vemos aqui no versículo 7. Foi a Abiatar, pediu a estola sacerdotal e consultou ao Senhor. E disse: Deus, será que vale a pena a gente perseguir esse bando? Eles já foram. Nós estamos cansados de viagem, em outras palavras, pois era isso que estava acontecendo. Queimaram tudo, ficamos sem nada, levaram toda a nossa família, mas vale a pena, Deus? Será que se a gente for, a gente vai alcançar? E então Davi recebe de Deus uma palavra de encorajamento. Davi recebe de Deus essa palavra: vão, persigam, porque vocês vão alcançar, e tudo o que eles levaram, vocês vão conseguir libertar. E foi isso que aconteceu. Nos versículos seguintes ao texto que nós lemos, daqueles 600 homens, 200 estavam enfadados, cansados demais, não conseguiram seguir viagem, pois tinham acabado de chegar de uma longa viagem, e eles ficaram em determinado lugar, e Davi seguiu com 400 homens, e enquanto ele estava seguindo, Deus manifestou de maneira providencial algo para Davi e o seu bando. Deus colocou um homem que tinha ficado para trás dos amalequitas, e Davi encontra aquele homem, e Davi pergunta àquele homem qual a região, qual o lugar, para onde os amalequitas tinham ido, os inimigos tinham ido e levado suas famílias e seus pertences. E aí então aquele homem guia, ele pede apenas a Davi: olha, poupa a minha vida, promete que você vai poupar a minha vida, e aí eu vou guiar vocês até lá. E diz a Bíblia nos versículos 18 e 19, Davi chega lá, trava uma batalha e mata todos os inimigos.
Apenas os jovens que podiam montar cavalo, eles fugiram, mas todos os demais morreram. E o texto, essa narrativa, encerra aqui no versículo 18 e 19, dizendo: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja Deus. Queridos, eu queria de uma forma muito prática e muito objetiva observar algumas coisas com vocês aqui nesse texto. A primeira coisa que eu quero observar começa aqui no versículo 4, quando diz que no meio de toda essa situação, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Nós vemos agora nesse cenário aqui Davi junto com 600 homens valentes, chorando até não terem forças mais para chorar. Mais para frente a gente vê no versículo de número 6, diz assim, no início: Davi muito se angustiou. Além de chorar muito, Davi, todos aqueles homens, Davi foi, uma grande angústia se apoderou do coração de Davi. Davi se angustiou. E ainda no verso 6, no meio do verso vai dizer: porque todos estavam em amargura. Olha que quadro interessante. Davi junto com esses homens choram, se angustiam e agora se encontram amargurados. Queridos, isso me chama muita atenção, porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente conhece um Davi com muitas qualidades. Davi era um excelente soldado. É tanto que no capítulo anterior, no versículo 5, vai citar uma frase que é bem recorrente aqui no livro de Samuel, de um cântico que foi criado no meio dos israelitas para exaltar as façanhas de Davi. E eles diziam: Saul feriu 1000, porém Davi feriu 10.000. Ou em algumas versões, Saul ele fere milhares quando ele vai para a guerra, mas Davi, quando ele vai para a guerra, ele fere mais de 10.000 pessoas, né? 10 milhares em algumas versões vão dizer. Davi de fato era um homem excelente na guerra, um homem corajoso, um homem vitorioso nas batalhas. Mas eu chamo a atenção aqui para nós, queridos. Ele tinha todas essas qualidades, porém Davi não passava de um homem. E como homem, Davi também era frágil. Como homem, Davi também estava suscetível a ser abatido por amargura. Como homem, Davi também estava suscetível a ser abatido e tomado por angústias. E isso vale a pena pensar nisso, queridos, porque muitas vezes nós nos achamos fortes demais, não é verdade? Nos achamos fortes demais. Mas precisamos lembrar que, independente das nossas conquistas e das nossas habilidades, nós não passamos de homens. Nós não somos deuses nem semideuses. Um homem como Davi chorou até perder as forças. Um homem como Davi, que vencia 10.000 homens na batalha, agora estava angustiado e amargurado, vencido pelas emoções. Precisamos refletir muito sobre isso, porque isso nos ensina que não por algum abatimento, se você tem sido surpreendido com um sentimento de angústia, de amargura, né? Eu quero dizer, você não se martirize. Porque muitas vezes nós queremos lutar contra algo que é pertinente à natureza humana. Muitas vezes nós nos surpreendemos porque nos achamos os super-heróis, os super-homens. E por isso a gente não pode arriar, a gente não pode desabar. Tem que estar firme, tem que estar forte a todo instante, a todo tempo. Isso não é verdade. Nós somos pó e ao pó tornaremos.
Nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos fracos. Uma enfermidade, um vírus, algo invisível, tão pequeno, pode vir sobre a nossa vida e pode nos abater, pode nos derrubar, pode nos abalar. Então nós aprendemos que não existe ninguém forte diante de algumas circunstâncias que a vida apresenta, de certas circunstâncias. Mas eu quero dizer outra coisa que eu observo nesse texto, e nós percebemos aqui no versículo 6, quando o texto diz, Davi muito se angustiou, mas depois diz, pois o povo falava de apedrejá-lo. Naquele momento, no calor das circunstâncias, naquele momento de crise, aquele momento difícil, as pessoas, o povo queria apedrejar Davi. Mas quem era esse povo? Esse povo era nada mais nada menos do que os soldados que tinham jurado lealdade a Davi. Eram os seus homens. Davi era uma espécie de comandante para esses homens. Davi era próximo deles. Davi era o líder deles. E agora, nesse momento de crise, parece que eles não conseguiram pensar bem e queriam procurar alguém para culpar. E a atitude deles foi se voltarem contra Davi. E precisam tomar muito cuidado com isso, queridos, que eu aprendo com isso que momentos de crise geralmente criam tensões nos relacionamentos. Há pouco tempo atrás, esses homens tinham ido pelejar com Davi, sob o comando de Davi no capítulo 29. E agora esses mesmos homens, próximos e íntimos de Davi, se voltaram contra Davi, queriam apedrejar Davi. E isso me faz lembrar de momentos que muitas vezes nós parece que saímos de si, não é verdade? E queremos nos voltar contra as pessoas que estão perto de nós, que nos amam. Muitas vezes nós olhamos para os nossos amigos como se fossem inimigos. Muitas vezes nos voltamos até contra as pessoas que são mais íntimas da gente, as pessoas mais próximas, o marido contra a esposa contra o marido, os pais desabafam com os filhos contra os pais, irmão contra irmão. E isso porque momentos de crise, geralmente, eles criam tensões nos relacionamentos. Precisamos tomar cuidado, queridos. Esses dias eu fiquei alarmado em saber que foi feita uma pesquisa nesse momento de quarentena e foi constatado que nós estamos experimentando um aumento significativo na violência doméstica. Muitos casais que muito provavelmente já não viviam em harmonia, agora estão brigando ainda mais, estão se agredindo. E eu quero aqui fazer um alerta para você: vigie, cuidado. Cuidado, observe quem são seus inimigos. Esses homens não precisavam pelejar contra Davi, pois Davi não era o inimigo não era ele. Muitas vezes estamos lutando as batalhas erradas e querendo achar que o nosso inimigo são as pessoas erradas. Muitas vezes os da própria casa. Cuidado na maneira de falar. Estamos de fato fragilizados emocionalmente, sobretudo nesse período de quarentena, de reclusão, de isolamento. Tem levado a gente a estar com os ânimos à flor da pele, uns ânimos exaltados, melhor dizendo. E muitas vezes nós estamos tratando mal as pessoas, estamos brigando com quem não deveríamos brigar. Esquecemos que muitas vezes nós não estamos certos, né, na nossa observação, na nossa leitura do que está acontecendo à nossa volta, pois esses homens deveriam ter concentrado a atenção deles em perseguir o verdadeiro inimigo. Vale lembrar também, queridos, diante disso, desse perigo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Amém, queridos? Nossa batalha é espiritual. Cuidado para você não se voltar apenas para as pessoas e muitas vezes pessoas que estão próximas a você. Ninguém tem obrigação de estar sendo maltratado, de estar ouvindo o que não deve, não.
precisamos ter cuidado com as nossas palavras, com a maneira com que nós tratamos as pessoas à nossa volta, pois de fato estamos vivendo momentos de crises, momentos tensos, mas com a ajuda de Deus vamos superar. Mas em terceiro lugar nós aprendemos com isso, queridos, aqui no versículo de número 6, ainda no final, mesmo diante desse momento de choro, até perder as forças, diante dessa circunstância de angústia e de amargura, de umas pessoas se voltando contra os seus próprios amigos e líderes, nós vemos aqui na última frase do versículo 6 dizendo: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha que maravilha. Porém, mesmo nesse momento de crise terrível, Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. E eu quero dizer a você que mesmo em meio às maiores crises e angústias da vida, ainda podemos nos reanimar e nos fortalecer no Senhor nosso Deus. Mesmo em meio aos momentos mais tristes, mais negros, mais cruéis, mais angustiantes da nossa vida, ainda podemos nos reanimar no Senhor. Em algumas versões vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor. Isso me faz lembrar Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31, que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se afatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Louvado seja Deus. Não importa qual é o tamanho da crise que você está passando, da angústia que você está sentindo, da amargura que tem tomado conta do teu coração, da fraqueza que você tem sido envolvido, mas eu quero dizer a você que no Senhor você pode se reanimar. No Senhor você pode se fortalecer. Porque Deus é a maior fonte de ânimo e de força que nós precisamos. Amém, queridos? Se reanime no Senhor, se fortaleça no Senhor. E por fim, nós aprendemos a última observação que eu faço nesse texto, está aqui no versículo 8, diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. A situação parecia irreversível. A família tinha sido levada cativa. A família tinha sido alvo de uma investida do inimigo. Quem poderia lutar estava fraco, abatido, tinha chorado até perder as forças. E agora, o que fazer? A família foi tomada. A família foi saqueada. A família foi vítima, foi alvo de uma ação do inimigo. Mas então Davi, quando consulta o Senhor não manda com que Davi fique de braços cruzados e nem desista das famílias. O Senhor manda com que Davi persiga os inimigos, porque ele iria dar bom êxito a Davi e aqueles homens, e libertar todas aquelas famílias. Com isso eu aprendo, queridos, que nunca é tarde para lutar pela família. Nunca é tarde para lutar pela família. Quando nós observamos o contexto dessa passagem, nós podemos dizer: não, eles tinham muitos motivos para ficarem ali sem força, chorando e desistirem. Mas Deus disse: vão. Deus tinha interesse, Deus sabia que família era importante. Então nunca é tarde para lutar pela família. Queridos, família é o maior patrimônio que Deus nos confiou. É o maior patrimônio. Quando o assunto é família, Deus nunca nos orientará a desistir. Escute isso. Quando o assunto é família, Deus nunca nos orientará a desistir. Pelo contrário, nós temos sempre de Deus um encorajamento para investir nas nossas famílias. Quero dizer a você nessa noite, seja do seu casamento, talvez você olhe e diga: não, é insolúvel, não tem mais como, se quebrou. Os sentimentos foram levados cativos. Não tem mais como, não tenho mais força. Mas Deus está dizendo: vá.
Lute pela sua família. Talvez seja no relacionamento com seus filhos. Pastor, o negócio não anda, não flui. Eles não me respeitam, não me ouvem. Lute pelos seus filhos. Talvez alguém da sua casa esteja sofrendo por conta de algum vício, por conta de algum problema muito sério, e que esteja precisando de libertação, e você já tem lutado, talvez, tentado investir, mas eu não tenho mais forças. Eu vou desistir, eu não posso fazer mais nada. Quero dizer a você, nunca é tarde para lutar pela família. Nunca é tarde para lutar pela família. E aqueles homens foram e trouxeram tudo de volta. Obtiveram vitória com a ajuda de Deus. E esse é o meu desejo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Ninguém é forte o bastante perante algumas circunstâncias da vida. Existem coisas que de fato nos derrubam. Nós aprendemos também, queridos, que muitas vezes os momentos de crise, eles promovem tensões nos relacionamentos. E por isso precisamos estar alertas para não estarmos envolvidos em lutas desnecessárias, em guerras desnecessárias, lutando com as pessoas erradas, prejudicando, ferindo pessoas com palavras, com ações. Aprendemos também que não importa o tamanho da crise ou o grau da angústia que estamos sentindo, Deus tem renovo, Deus tem um ânimo, Deus tem força. Ele é a origem do nosso ânimo e da nossa força. Dobre o joelho e ore. Abra a sua palavra, aleluia, abra a Bíblia e leia, glória, e olhe para as suas promessas. Reserve um momento para adorar a Deus e sinta a presença dele, aleluia, na sua casa, no seu quarto, e você vai ver a sua situação ser mudada. Por fim, não desista da sua família. Ela é preciosa demais para ser negligenciada. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico nessa noite, queridos. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, Aleluia. mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este culto. Oh Deus, como o Senhor tem sido bom conosco. Muito obrigado, Deus, por esse momento de adoração, por esse momento, Senhor, de reflexão bíblica, de intercessão. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Nós cremos, Senhor, que obteremos vitória acerca daquilo que colocamos em oração diante do Senhor nessa noite. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Que o Senhor guarde, Senhor, cada um de nós, guarde os nossos corações. Que possamos valorizar mais a tua presença, Deus. Adorar mais ao Senhor. Ter mais tempo, Senhor, no lugar secreto, para lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade em oração. Que possamos valorizar mais o estudo, a meditação na Tua Palavra. Que ao longo desses dias que são maus, possamos, Senhor, nos apegar naquilo que é valioso. Possamos nos apegar naquilo que é valioso, naquilo que o Senhor proporcionou para nós, como ferramentas para fortalecer as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada das pessoas, Senhor, que compartilharam desse momento conosco. Que a bênção do Senhor esteja repousando sobre cada um e visitando cada lar, cada família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Quero aqui agradecer a todos vocês que participaram conosco, agradecer também ao Mateus e ao Arthur, meu irmão que está aqui me dando uma grande força esses dias que estou tendo que passar aqui na cidade de João Pessoa, mas nos próximos dias, final de semana, já estarei de volta à minha cidade, cidade de Patos. Quero deixar aqui um beijo e um abraço todo especial para a minha comunidade, para os irmãos do Betel Brasileiro em Patos, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom, queridos? Domingo nós teremos culto de celebração e às 7 horas da noite estaremos transmitindo, se o Senhor permitir, estaremos transmitindo mais uma mensagem da série Minha Família no Altar, tá bom? Domingo, Dia das Mães, compartilhe, convide pessoas para participarem da nossa reflexão bíblica. Teremos uma temática voltada de instrução para as mães. Seja você mãe já ou ainda não, mas certamente será uma palavra que irá trazer edificação para a vida de todos. Então, um beijo, um abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.